Olá, turma, boa tarde. Na nossa aula de história, vamos falar sobre os portugueses chegam ao Brasil. Então, vamos assistir uma história aí contada e cantada ao mesmo tempo. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Então, aí, depois dessa história contada, cantada ao mesmo tempo, podemos perceber a chegada dos portugueses à nossa terra, Brasil, e o encontro deles com os nativos, os verdadeiros donos desta terra, os índios. Isso se deu por quê? Porque o rei de Portugal, Dom Manuel I, enviou 13 navios, certo, para as Índias. E o comandante desta frota de navios era Pedro Álvares Cabral. Eles iam para a Índia em busca de especiarias, que eram produtos muito valiosos naquela época. Que especiarias eram essas? Cravo, pimenta do reino, canela, certo? Mas aí eles se perderam no meio do caminho e acabaram encontrando um monte de longe, uma nova terra. E de longe eles já deram o nome a este monte de Monte Pascoal. Por que Monte Pascoal? Porque estava na época da Páscoa. E este monte se localiza onde? Se localiza aqui no sul da Bahia, no nosso estado, em Porto Seguro. E este descobrimento desta terra
se deu no dia 22 de abril do ano de 1500. Os portugueses, ao aportarem nesta terra, né, neste monte, eles encontraram o que? Indígenas, os nativos desta terra, Brasil. E aí, este encontro, segundo relatos, foram pacíficos, porém de estranhamento. Por quê? Porque tanto os portugueses quanto os índios tinham os seus costumes, o seu modo de viver. Por que sabemos deste acontecimento? Porque na viagem também ia um escrivão, o nome deste escrivão era Pero Vaz de Caminhas, e ele tinha que fazer todo o relato dessas viagens. Para quando eles chegassem a Portugal, eles mostrariam ao rei Dom Manuel I. E aí, no ano de 1500, na data de 1º de maio, foi relatado em um documento, e este documento é um registro histórico sobre estes acontecimentos do descobrimento do Brasil, feito por, como eu já falei, o escrivão Pero Vaz de Caminha. E é um registro histórico, tá certo? E sobre esse relato de os portugueses chegam ao Brasil e sobre o primeiro documento escrito do Brasil, vocês vão responder a atividade que está no livro integrado, tá certo? E também essa explicação também que a Prof fez, também está tudo descrito aí nas leituras das páginas 352 e também na página 353, onde vocês vão responder as seguintes perguntas. 1. Por que Pero Vaz de Caminha, quando chegou ao Brasil, escreveu uma carta ao rei de Portugal? Então, vocês vão responder aí conforme está relatado também no livro de vocês. E 2. Por que a carta de Caminha é considerada um documento histórico? Então, também vocês vão responder aí. Agora, vamos para a página 354. Agora, vamos falar um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas. O que foi esse Tratado de Tordesilhas? Primeiro, no ano de 1492, Cristóvão Colombo foi financiado pelos países de Espanha e Portugal para explorar algumas terras. Então, ele chegou com esse relato, tá? E aí houve uma disputa, né? Porque Cristóvão Colombo descobriu também, né, o Brasil aí, observou algumas terras aqui no Brasil, e aí o que foi que ele fez? Ele chegou lá, comunicou aos dois países, então cada um queria a sua parte, um queria mais do que o outro. Então o Papa Alexandre VI propôs este tratado, que é um documento onde havia a divisão das terras, uma parte para Portugal, uma parte para Espanha. Então, no livro de vocês aqui, temos aqui o mapa, certo? E tem aqui escrito Tratado de Tordesilhas, o ano de 1494, onde pegaram e dividiram essas terras. Onde temos a legenda aqui, certo? Neste mapa, onde está de lilás, era a parte dos portugueses. E onde era a parte que está pintada de verde, era a parte dos espanhóis. Então, aí podemos observar que quem ficou com mais terras? Os espanhóis. Então, o Tratado de Tordesilhas foi isso aí. Foi este documento criado para a divisão dessa terra, tá? Aí vocês também vão responder a atividade, certo? Que está aí na página 354 também, onde fala, com o Tratado de Tordesilhas, que país obteve mais terras na América? Então, vocês vão analisar, como já analisamos, e vocês vão responder. 2. Complete as frases a seguir. Então, tem aí. Foi o primeiro navegador a chegar à América. Quem foi? B.
O documento que dividia as terras encontradas na América foi denominado, aí vocês vão completar, Contratado a o que ficou com um território maior do que quem, tá? E se antes de os europeus chegarem à América, eles conheciam outros 2 continentes. Que 2 outros continentes eram estes? Que também está aqui em cima, tá certo? Na leitura. Então, realizem a atividade aí sobre o descobrimento do nosso país, tá bom? Beijo em todos.